Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de Bem com a Vida. Sucesso no rádio e no TikTok, agora aqui no YouTube na versão podcast. Eu sou a Ana Paula Rossi e no bate-papo de hoje eu descobri que existe uma empresa, uma imobiliária, que ela dá uma assessoria completa pra gente quando a gente vai atrás do nosso imóvel, terreno, lançamento, investimento, tudo nessa área imobiliária, ela vai atrás em tudo pra gente, na papelada, na burocracia, e a gente só precisa se preocupar em assinar o contrato. Vem comigo que esse papo rendeu muito e tá muito legal. Este é o programa de Bem com a Vida e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de tirar todas as minhas dúvidas num mundo relacionado a imóveis, financiamento, lançamento. Como que isso tudo funciona? Eu aqui fora do ar já estava aqui, ó, só conversando. Eu tenho certeza que esse bate-papo também vai fazer muito bem para você que precisa saber como é que você faz para ter o seu primeiro imóvel ou para financiar. Eu estou aqui hoje recebendo o Matheus Proto, que é empresário aqui da cidade de Jaú e é corretor imobiliário. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigada pela sua visita. Obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha história e também o pessoal que tem dúvida poder estar e sonha em comprar sua casa própria, né? Tá dando um passo aí para começar. É isso, porque, sabe, Matheus, às vezes parece, a gente tem, assim, essa origem humilde, às vezes os nossos pais não tiveram a oportunidade de ter a casa própria, viveram a vida inteira de aluguel. Então, muitas vezes, para nós, parece algo, assim, impossível. Ao mesmo tempo, a gente repara que tem muitos lançamentos, tem vários projetos facilitando, de alguma forma, a nossa vida para poder ter o nosso imóvel. Isso realmente tem avançado? Hoje é mais fácil comprar nossa casa? É sim, Ana, até porque hoje tem muita facilidade, né? Em questão de informação, questão hoje o Instagram, TikTok, isso entrega muito para quem quer, né? Pensa, começa a procurar, já aparece muita coisa. Mas é como você falou, e como eu falo lá também na imobiliária. Às vezes a gente atende um cliente que ele vai ser a primeira pessoa da família dele a ter uma Sim. casa própria, né? Então, independente de valores, do que é, hoje eu tento sempre dar muita atenção nisso. Atenção no que a pessoa está conquistando, como às vezes vai ser, como eu disse, vai ser a primeira casa própria da família dele. O vô e a avó, a mãe, o pai não tiveram, não buscaram, né? Verdade. E muitas pessoas deixam de comprar não é porque não pode, é porque sempre procrastina, sempre deixa para depois, ou porque acha que não consegue, acha que é muito difícil, é muito burocrático, e hoje não é mais. Eu acho que é mais isso. Na nossa cabeça, se você pensar rapidamente, assim, nossa, isso não é para mim. Mas não é mais mesmo. O que tem facilitado para que todos possam ter acesso a um financiamento, a ter seu próprio imóvel? Primeiro hoje que facilita muito para quem quer comprar um imóvel é o financiamento, né. Hoje, mais de 90% do que a gente trabalha é através do financiamento bancário. Seja ele pelo Minha Casa Minha Vida ou qualquer outra instituição que a Caixa, Bradesco, qualquer outra instituição que faça o financiamento imobiliário, né. E hoje a pessoa recebe muito conteúdo de internet, como eu disse, Instagram, Facebook, né. Mas o mais importante é ela trazer isso para a realidade dela. É trazer isso para onde, para a região que mora, para a região que quer comprar, né. Sempre ter uma imobiliária, um corretor de imóveis, alguém de confiança para ajudar ela nesse passo. É perfeita sua colocação e é exatamente essa a minha dúvida. Então tá, eu tô aqui hoje obtendo a informação que sim, é possível. O que que eu faço, a seguir? Qual é o primeiro passo que eu dou para entender os caminhos todos, que imagino que deve ter um pouquinho de burocracia, um monte de documentação. O que que eu tenho que fazer, A Matheus? primeira coisa a fazer é chamar eu no WhatsApp, né. E aí é melhor chamar eu ou minha imobiliária, né, que meus corretores também trabalham lá com a gente. E hoje a gente tenho, assim, a satisfação de falar que a gente tem uma das melhores, assim, assessorias de financiamento, tá. Eu me especializei nisso, eu tenho os parceiros bancários que também são especialistas nisso, até cada ajudar cada questão de cada cliente.
porque cada pessoa tem a sua particularidade, né? Seja ali fazer um acertinho de alguma restriçãozinha ou alguma coisa que possa estar impedindo o financiamento, o corretor ter o conhecimento da documentação, ter o conhecimento de como ele vai fazer isso acontecer é o mais importante, Ah, né? é muito legal isso que você está falando, porque, a gente volta à nossa introdução aqui. Ainda toca aqui dentro a musiquinha de que não é pra gente, é muito difícil, até se for possível, até se eu consigo pagar, vai ter uma documentação absurda. Então existe uma assessoria para isso? Vocês conseguem facilitar esse caminho? Sim, não, hoje, um exemplo para você, hoje, a gente consegue fazer o primeiro atendimento, a primeira informação, é tudo por WhatsApp, né. O cliente hoje ele pode mandar CPF, RG ou CNH, aí se for registrado um Olerite, algumas fotos, coisas simples, né, Ah. que a gente já consegue fazer uma boa análise, já consegue, fazer essa análise de crédito junto com o banco, né. E aí, for avançando, tudo vai sendo bem digital, né. Hoje em dia já não precisa mais ir no banco diretamente, hoje tudo é feito digitalmente. Aí O isso financiamento, hoje uma aprovação de crédito, por exemplo, passando toda a documentação que eu pedi, tudo certinho, em 1 hora tá pronto a análise de crédito. No máximo 1 hora tá pronto. Olha, Matheus, isso já é uma ótima notícia, porque só de pensar que a gente teria que ir na Caixa Econômica, por exemplo, e pegar fila e senha e fica lá, já dá vontade de nem ir, né? Não, hoje, por exemplo, se você for fazer um financiamento hoje, nós vamos fazer tudo e a gente só vai no banco, na Caixa ou qualquer outra instituição para assinar o contrato. Para isso. Não precisa para mais nada, porque o resto é tudo digital. Vocês quem fazem. Isso, a gente faz tudo e entrega pronto para o cliente, né. Como é mais fácil conseguir um financiamento? A pessoa que é registrada, que tem seu holerite, que está lá há muitos anos numa empresa, ou uma pessoa que é empreendedor, que tem a sua MEI, a sua empresa, qual que é a diferença? Hoje não há, né, eu sou registrado, eu tenho, prioridade, eu tenho vantagem. Hoje os bancos já entendem que o brasileiro trabalha muito por si, né. Então, se você tem um registro Olerite, é bom, vai te ajudar, porque você pode ter o FGTS, você tem o tempo de registro, o banco faz toda essa análise. Mas não, quem é empreendedor, autônomo, profissional liberal, qualquer coisa, não consegue da mesma maneira, tá. Só apresentando a renda compatível para o que está comprando, né, porque o banco também vai fazer essa análise. Porque o banco ele não quer, comprometer a vida da pessoa com uma dívida, Sim. né. Então, o banco faz toda essa análise para a pessoa conseguir comprar algo que ela vá pagar, É, que é o comprar mais é importante, né. importante conseguir É. pagar também. Mas eu também tenho essa informação. Hoje em dia o aluguel está realmente muito caro. Muitas vezes essa parcela é menor que um aluguel, não é? Sim, grande, todo dentro de um nicho de valor, né. Mas hoje, se não é menor, é igual. É igual, porque o aluguel ele tem sempre um reajuste pelo IGPM, né, então esse IGPM ele vai sempre subindo gradualmente. E o proprietário que tem a casa que aluga, se ele tem uma casa hoje alugada por 1.200, o inquilino sai, ele não vai abaixar esse valor, né. E o financiamento, por exemplo, hoje a grande maioria que a gente faz pela tabela Price, que é uma tabela mais fixa, né, ela tem um reajustinho da TR, porque todo contrato de financiamento, ele tem uma taxa que faz a indexação dele. E a TR hoje é a mais, eh, que a gente mais usa, que ela é mais linear, assim, não tem tanta alteração. Sim. Então ele já sabe o que ele vai mais ou menos ali dentro de o que ele vai pagar do início ao fim, No né. financiamento, eu Isso. já tenho uma boa noção desde Sim, o já tem tudo início? isso. Lógico, às vezes tem uma variaçãozinha Sim. por conta dessa taxa indexadora, mas, por exemplo, é coisa de 5, R$ 10, às vezes para cima, às vezes para baixo, né. E precisa ter uma entrada para financiar, para comprar um imóvel ou dá para financiar 100%? Ana, toda instituição, o máximo que ela vai financiar é 80% do imóvel, tá. Então se você pensa num imóvel de 200.000, né, ele vai te financiar no máximo 160. 40.000 teria que ser entrada, que é os 20% desse imóvel.
Tem algumas exceções, que, por exemplo, o Banco Santander para apartamentos ou alguns imóveis específicos financia até 90%, tá? Mas em alguns casos a gente consegue sim fazer um imóvel sem entrada, um imóvel com a entrada parcelada. Então, tudo vai do que você vai comprar, tá? Tudo vai do que você da sua renda apresentada, de tudo que você apresenta para o banco e do imóvel que você está comprando. Mas hoje a gente consegue sim fazer imóveis sem entrada ou com a entrada bem baixa, a menos que esses 20% que o banco solicita. Ah, é outra informação bem interessante É também. porque as pessoas acham que vão pagar essa entrada para o banco, né. Mas não, os 20% de entrada, ele é negociado direto com o vendedor da casa, Ah, tá. Então o banco não se opõe se você vai pagar com um carro, com uma tá. moto, parcelado ou dando outro imóvel, né, se você quer comprar um imóvel maior, você vai dar o seu imóvel como entrada. Tudo isso é direto com o proprietário do imóvel. O banco ele vai se importar apenas com a parte que ele está financiando. Sim. Então, se ele determinar ali que ele vai te financiar 50%, os outros 50% está negociado por fora. Não vai pagar pro banco. E muitas pessoas que eu atendo acreditam que esse valor tem que ser pago pro banco. Eu achava É, também. então isso facilita, porque às vezes o cliente quer comprar uma casa, ele tem um carro, ele tem uma moto, o mesmo FGTS que é usado como Uhum. entrada, né. Então se a pessoa é registrada, tem muitos anos de trabalho, ou está muito tempo na mesma empresa, ela vai ter aquele recurso ali, que ela consegue usar para entrada. Eu tenho um carro, uma moto, ou parcelar, ou qualquer coisa que seja. Então isso facilita muito na hora de quem quer comprar a casa. Matheus, eu queria entender um pouco mais sobre esses lançamentos. A gente anda pelo centro da cidade, tem vários ali. É até bem chamativo. A sua casa sempre tem uma foto de uma Sim, família com a chave na mão, gente bonita, é. dá aquela impressão que está tudo muito, muito acessível, muito fácil. Como que é isso hoje? Por exemplo, abriu ali como é que fala? O condomínio tal, Sim. aí tem um monte de casinhas ali, você pode ter a sua, ou mesmo loteamento, terrenos. Uhum. Parece que tem mais hoje em dia ou é impressão minha? Jaú nos últimos anos tem crescido muito a questão de lançamentos, né. Porque há anos atrás não se tinha nada, não tinha lançamento, de apartamentos, de casas, né. Ó, não tinha nem apartamento, Então, né? você vê nos últimos anos aí hoje a cidade você olha a cidade de cima, assim, você vê muito prédio Já tá que crescendo verticalmente, verticalmente. não tinham, né. E hoje os empreendimentos eles são facilitados, né, em questão casa, apartamento, principalmente em Jaú, que a maioria que sai é dentro do Minha Casa Minha Vida, né. E a loteadora ela vai parcelar a entrada para esse cliente, a maioria vai parcelar em 60 vezes, às vezes até mais, e vai ter subsídios, né, como o cliente compra um empreendimento, ele tem subsídio do governo, ele tem o desconto da construtora, ele tem a facilidade do parcelamento, e também de pegar uma casa nova, um apartamento novo. Então, tudo isso, facilita. Mas o cliente que vai comprar um empreendimento, tem que estar sempre bem orientado à data de entrega, porque durante a construção, durante esse período, ele vai ter alguns custos, né. Você já tá pagando, não Você é? já começa a pagar se você for parcelar a entrada, você vai pagar a entrada. Durante o período de obra, né, principalmente os financiados pela Caixa, ele tem ali o Minha Casa Minha Vida, mas ele já tem uma cobrança do período de obras, ele é proporcional à sua parcela. Então, se a obra está em 10%, teoricamente você vai pagar 10% da sua parcela aquele mês, Entendi. né. Então, quando um cliente compra um lançamento ou um loteamento de casas, ele tem que ter essa orientação. E ele vai ter já alguns custos. Sim. É lógico que é mais legal, porque ele pode parcelar a entrada, ele vai a documentação, grande parte dela é grátis, na maioria dos empreendimentos, né, então não vai ter custo com escritura, não vai ter outros custos quem compra uma casa pronta, uma casa usada. Mas é importante o cliente também estar sempre bem orientado disso. Esse é o famoso comprar na planta. Isso, são os imóveis que são comprados na planta, né. E também a valorização, né, porque geralmente o imóvel, se ele é comprado na planta, depois entrega, ele vai ter uma valorização aí de 30, 40% no momento da entrega.
Ah, né. então é bom ficar atento quando vão lançar algo, e principalmente quem gosta de investir, Sim, não, porque é bem vantajoso, para né? investidor é excelente, né, o pessoa às vezes tem um dinheiro guardado, quer Uhum. comprar um imóvel, se ele não tem a pressa de fazer essa revenda rápida, é um dos melhores investimentos que tem, porque ao longo do prazo de obra ele vai valorizar, né. Quem compra num lançamento, paga mais barato do que quem compra, por exemplo, quando está 50% da obra, então ele já tem uma valorização desde o início da compra. Ah, tá. Olha, tá ficando mais claro, É, tá vai vendo? vai clareando as coisas, Sim, né. porque como você falou, a gente hoje tem acesso a um monte de informação, você faz uma busca, com qualquer coisa, comprar imóvel, comprar casa, daqui a pouco o algoritmo tá te entregando de Sim. tudo, e algumas coisas deixam a gente bem confusos, né. É, muito dos clientes que a gente atende, chegam com informações do Instagram, informações de TikTok, ali de influencers, pessoal que mexe com isso, e fala, mas é sempre importante, entender que cada região é de uma maneira, né. Por exemplo, aqui a gente está em Jaú, Bauru já é totalmente É diferente. mesmo? É, já é, por exemplo, se for financiar pelo Minha Casa Minha Vida, já é outra faixa de valor, né. Já os imóveis são outra faixa de valor, é tudo diferente. Então, às vezes, eu pego muito cliente que vem mais confuso por procurar as coisas Sim. no Instagram, qualquer coisa, porque ali as pessoas dão uma breve, né, chamada e parou por aí. E eles podem falar o que É, quiserem também, fale o né. que quiser, mas Sim. tudo tem que se encaixar dentro do que é o que você vai comprar, é a região que você vai comprar, é a cidade que você está, né, é a sua renda, é a sua idade, tudo isso faz diferença. Eu falo sempre para meus clientes, a partir de agora vocês estão aqui ou assinando o contrato ou fazendo, o algoritmo vai sempre jogar muita coisa. Então Vai. assim, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda o link que eu explico para vocês o que realmente essa pessoa está falando ali, entendeu. É, nessa altura já tá até passando os seus contatos aqui na tela. E me conta uma coisa, Matheus, agora é dúvida pessoal. Vai. É verdade que imóvel aqui em Jaú é mais caro do que na região ou no estado de São Paulo? Ou é porque o pessoal não foi procurar fora e fica falando bobagem? Jaú é, assim, das cidades aqui da região, Jaú é, que nem eu falei, Bauru. Se você procurar um apartamento em Jaú ou em Bauru você vai ter mais opção Sim, com um valor menor, né. Mas porque aqui, a oferta é menor, né, então apartamentos, terrenos, a cidade é menor, mas a cidade vem crescendo, né. Quem anda aí pela cidade vê loteamento, vê casa, vê para apartamento, todos os né. lados, né? Mas o que acontece, é que, assim, as pessoas acham que é caro, que é alto, mas se ela comprarem, elas vão ter a valorização disso também, né. Sim. Porque você compra hoje um terreno, quem comprou um terreno por 50 vai vender por 100. Se você comprar por 100 hoje, daqui um tempo você vai vender ele por 150, né. Então, a valorização não é ruim na hora de você comprar. É melhor você comprar um lugar valorizado do que um lugar que não Exato. vai valorizar nada, Sim. né. Então mas Jaú dá a opção de bastante bairro, bastante casa, bastante terreno, quem gosta de terreno grande vai ter a opção do terreno Tem. grande, alto padrão, médio padrão, então Jaú consegue atender vários públicos, né. É, até pelas minhas andanças aí pelo mundo, achei que demorou bastante para verticalizar aqui a nossa realidade. Mas eu imaginava que é porque tinha muito espaço ainda, muita terra, e o pessoal sempre prefere, bom, o pessoal não, a maioria das pessoas, nós, né, a nossa cultura prefere a casa Sim. pelo espaço. Mas hoje os apartamentos também estão modernizados, com aquelas áreas em comum, tá ficando legal, É, né? o que tem chamado muita atenção para apartamento é justamente a área comum dos prédios, que já tem piscina, quadra, para quem tem filhos, assim, é excelente, É, e é né. seguro, né? É, a segurança. Mas Jaú entrou nessa verticalização e como a gente estava falando, justamente por isso, porque muitas pessoas também vieram de fora, a parte da faculdade de medicina Sim. aumentou muito a demanda, Novo o novo hospital. hospital aumentou muito a demanda, né, por apartamentos, até pela facilidade, né. O apartamento é menor, não tem quintal, não tem sujeira, mas a grande preferência ainda é por casas. É, e se você precisar viajar, o pessoal que vem de fora tranca lá e tá bem E seguro, né. É pronto, né. legal isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua empresa, a Realize Mais. Vocês estão há quanto tempo já trabalhando aqui em Jaú?
Como é que está sendo aí a receptividade do povo jauense? É, a Realize, né, a gente tem 3 anos hoje de mercado, fizemos em abril, né, 3 anos. A empresa, são minha esposa, meu sócio, né, o Daniel e eu, 3, mas temos mais os corretores lá, a Olívia e o Renan, que são nossos corretores, né. Todos nós já trabalhávamos na área, eu tenho mais tempo, né, trabalhei muito tempo. Comecei em 2016 numa imobiliária aqui de Jaú, fiquei muito tempo como corretor, depois passei a ser gerente de vendas e fiquei um tempo como gerente de vendas. E lá também trabalhou o Daniel, trabalhou a minha esposa, que é a Tatiane, né? Minha esposa também é advogada, então é advogada ali da parte da imobiliária. E há 3 anos a gente resolveu montar nosso negócio e estamos trabalhando, né? Nesse início é tudo muito mais difícil, né? Porque imobiliária é algo que se inspira muito a confiança. As pessoas precisam confiar. E eu vejo que os clientes que compram, geralmente eles não têm, mas os que deixam para venda, eles querem muito mais confiança, né? Os que proprietário de Ah, casa, eles sempre entendi. procuram as imobiliárias de mais tempo, até por ter mais nome, mais tamanho, tudo isso faz diferença. Mas a gente vem aí buscando nosso espaço, né? Mostrando nosso trabalho. E quais as expectativas para um futuro? Como é que você enxerga o mercado imobiliário aqui para Jaú, para nossa região também? Em Jaú, o mercado imobiliário só tende a melhorar agora e nos próximos anos, né? Os financiamentos, como eu disse, vêm facilitando tudo e também os bancos vêm cada vez mais entrando nisso, porque o financiamento a pessoa mora na casa, né? É sempre uma prioridade a casa própria, pagar a casa, ter toda essa tranquilidade. Então, o mercado imobiliário, principalmente aqui, pessoal, com toda essa expansão de empresas vindo, de construindo, só tende a melhorar e valorizar. Então, quem for comprar tem que já se programar para comprar, porque a tendência é que vai subir cada vez mais. E agora, Matheus, você estava falando justamente, você começou há uns bons anos atrás nesse ramo, nessa área. Por que que você escolheu exatamente isso? Qual foi a eu vou mudar minha pergunta. O que você ser um corretor de imóveis, alguém que precisa inspirar confiança e vai com certeza, você fica meio que da família depois, né, que tudo dá certo. Sim. O que essa profissão te traz que qualquer outra não poderia te dar? Bom, eu sempre trabalhei com meu pai sempre teve os negócios dele, né, e eu estava sempre fazendo uma coisa, fazendo outra, mas sempre junto com ele. E um amigo dele que trabalhava em imobiliária falou que estava precisando ali de pessoas para vender um lançamento, tal. Aí ele falou: "Ah, por que você não vai?" Enfim, acabei indo, né. E aí eu gostei muito da área. Eu vi que era algo que eu me interessava muito, né, e fui aprendendo ao longo desse tempo, porque não é só o imóvel, né, tem o financiamento, você tem que dominar tudo. Hoje o corretor, ele tem que dominar o financiamento para ele conseguir vender, né. São 2 vendas. A gente tem que vender a casa, então o cliente tem que gostar da casa, tem que gostar de você, tem que fazer tudo isso e depois você tem que vender o financiamento para ele, né, porque ele também vai fazer parte disso. Então você tem que explicar o financiamento, explicar para ele que, a parcela é algo que ele vai pagar ao longo do tempo, mas ele está pagando algo dele, né. Muitas pessoas às vezes fazem a multiplicação simples do valor da Hã, parcela pelo valor dos meses. sim. Mas não é assim a conta, porque o imóvel valoriza, o seu salário sobe, todo mês, todo ano o seu salário sobe, né. E a parcela não, a parcela vai se manter ali no mesmo padrão. Então quem comprou uma casa há 10 anos atrás, que a parcela parecia tão alta, hoje já não é É nada, verdade. já não é nada. Então hoje os clientes que eu vendi já venderam, já estão comprando outras, já estão crescendo. Isso é legal, porque o cliente procura de novo, né. E é importante eu gosto muito de me sentir parte daquela conquista, daquela história, de fazer acontecer, principalmente para as pessoas que acham que não conseguem, né. Então você passa a ter uma importância diferente na vida daquela pessoa. Aí
Graças a Deus os clientes vêm indicando e geralmente quando é assim vem 3, 4, 5 indicação da mesma pessoa. Porque vem a família, vem os É, já amigos, começa a família, os amigos, depois o todos. filho cresce, que vão E comprar é, também. e depois vão vender, vão comprar, vão pensar numa casa maior. Isso é o que faz a nossa faz para mim é que faz tenho o maior prazer na profissão, é isso. Você ajuda a realizar sonhos. É, a gente ajuda a realizar sonhos, a gente ajuda porque às vezes comprar também, mas a pessoa sempre precisa vender, É. né. Porque o corretor ele não trabalha só para quem tá comprando, o corretor também trabalha para quem tá vendendo. E é isso que a gente tá ali para intermediar, né, a gente tá ali para fazer o melhor para quem tá comprando e para quem tá vendendo. Para um negócio sair para um negócio ser bom para todo mundo, né, para quem vende, para quem compra e pra gente também, que também ganha, né, depende sustenta a nossa família com isso. Muito, muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado que vocês trabalham para quem vende, para quem compra, ao mesmo tempo você tem que dominar totalmente financiamento, aquela parte. É muita coisa, hein, Matheus? É, porque o financiamento ele envolve quem tá comprando e quem tá vendendo também, né, então, você tem que saber a documentação da casa tem que estar em ordem, né, você tem que entender ali, se precisa fazer algum acerto, alguma coisa, como vai ser feito. Pro financiamento também a estrutura da casa precisa estar em ordem, né. Então tudo isso faz parte da venda, né, muitas pessoas acham que é só ir, abrir a casa, gostou e acabou. Não, É. mas o trabalho do corretor de imóveis, ele envolve tudo isso. Então primeiro, o crédito do cliente que está comprando. Segundo, a casa que ele gostou, analisar a documentação do vendedor, analisar a estrutura da casa. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Maravilhoso, sensacional. Se você tivesse que dar um conselho para algum amigo, assim, de verdade, que precisa adquirir um imóvel, ou que melhor, ou que talvez nem tenha pensado, mas você sabe o quanto é importante. O que você poderia falar para essa pessoa? Independente do imóvel, Independente do imóvel. compra, compra. Independente se você vai mudar hoje, se você precisa para hoje, se você tiver a oportunidade, se você procurar algum empreendimento e for aprovado o seu crédito, você for algo que você vá fazer, que não vá te apertar, que não vai te prejudicar, pode comprar. Hoje a compra do imóvel é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer na vida, né, porque o imóvel vai estar sempre lá, o imóvel é um investimento seguro, o imóvel é algo que não defasa, né, aconteça o que for, você vai lá, ele vai estar lá no lugar dele, né. E hoje a gente vê, as pessoas os mais jovens, né, e hoje eu já atendo pessoas, assim, às vezes eu olho assim e falo: "Já Nasceu em nasceu em 2000. 2000". É, isso aí, Sim, 2002. Puta que pariu, eu estranho, estava né? aqui na Copa do Mundo já. Mas Então. tudo bem. E eles se preocupam muito com investimento, mas com investimento, esses como que se fala? Que coloca ali num rendimento, no Ah, negócio, esses estudam fundos, muito sim. isso, Sim, é né. verdade, é verdade. E é importante ter esse conhecimento, mas é importante as pessoas mais jovens saberem também que o imóvel é uma segurança. O imóvel é a segurança. Então, se você já comprou um imóvel, quer continuar investindo, invista nos fundos, invista em tudo que for bom para você. Mas nunca deixe de investir em o mínimo um imóvel, seja onde for, seja como for, e ter ele ali. Muito legal, muito interessante isso. Eh, realmente, a gente já está atendendo o pessoalzinho dos anos 2000 e pouco, Sim, né, que é outra geração, outra cabeça, mas isso da gente ter casa, né, ter a casa, principalmente ter a casa, mas pode ser qualquer tipo de imóvel, é o que a gente ouve desde os nossos avós, né. sim. Hoje eu ainda atendo bastante casal que vai se casar, que ainda tá ali na faixa dos 20 e poucos até 30 anos, e eles já estão comprando, né, estão comprando. Mas precisa ter mais eu sempre falo, assim, que é bom o jovem, a pessoa que é mais jovem, já se orientar de como vai comprar, né. Então já ter toda a instrução, manter o nome limpo, evitar fazer empréstimo, porque tudo isso atrapalha na hora do financiamento, né. Então, porque se você tem um empréstimo, o banco vai ver.
Então, isso compromete a sua renda. Então, o máximo que você conseguir ali manter a sua vida financeira estabilizada para comprar a casa. Depois que você comprou a casa, aí você começa a aumentar aí, compra o carro, compra a moto, e aí começa a pensar mais na vida, né. Legal, legal. Matheus, por favor, deixe seus contatos, redes sociais, como a gente te encontra, endereço também. É, você prefere qual primeiro, o Vamos Instagram? lá, vamos para o Instagram. Com o Instagram normalmente tem todas as É, no informações, Instagram vai ter né? todo lá, na bio lá vai ter o site, vai ter os nossos contatos, né, a Realize Mais Imóveis. Esse é o arroba, Isso, é o arroba. realize mais imóveis. Isso, a gente, nosso escritório é ali na rua São Norberto, número 9, Sim, esquina com a Exaltino do Amaral Carvalho, é perto da caixa lá sim. de cima, perto da fundação ali, um lugar muito bom, fácil estacionamento. E a gente tá sempre, eu ou o Daniel ou a Tatiane, né, um dos nossos corretores. Então quem tiver dúvida, quem quiser comprar casa, quiser entender melhor sobre o Minha Casa Minha Vida, que hoje o Minha Casa Minha Vida atende imóveis aí até 600.000, né. Ah, Então, é bastante. hoje Não é mais aquele baixa renda? não, Olha aí, outra informação então, porque interessante. o Minha Casa Minha Vida, ele funciona através de faixas, né. Então, ele faixa um e faixa 2, faixa 3, tudo isso é dividido pela renda e pelo valor do imóvel que você vai comprar, né. Mas hoje, imóveis até 600.000 são financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Famílias com renda de 13.000 entram pelo Minha Casa Minha Vida, né. É lógico que a faixa um e 2 é a faixa que tem mais saída, que tem mais Sim. subsídio, tem mais, aportes do governo para que a pessoa conquiste, né. Mas se a pessoa está comprando um imóvel maior ou na planta, ela vai pegar aí um juros mais atrativo pelo Minha Casa Minha Vida, vai ter essas vantagens. Eu entendi uma coisa desse bate-papo, vocês estão ali para facilitar a nossa vida, né. Sim, sim. Não, porque a pessoa que quer comprar uma casa, ela não pode ter problema, né. Ela tá comprando uma casa, se ela vai comprar um imóvel, ela começa a ter o problema, ela já desanima. Desanima. Então o primeiro passo é conversar, é explicar tudo, é entender o que ela quer comprar, como ela pode comprar, né. Mas o trâmite hoje em dia é bem tranquilo. Excelente, O Matheus. mais difícil é convencer as pessoas a comprarem o que elas realmente podem, né. Podem, porque a gente chega com um sonho muito grande lá. O sonho, né, o desejo tem que ter, né. Mas eu acho que o mais importante é você ter o que você pode ter hoje. Se você não começa, você não vai ter. É, Se você não começa no 1, você não vai chegar no 10. É assim a contagem, em né. tudo, né. Então é melhor hoje, mesmo que você compre uma casa, não seja talvez o lugar que você procure, que você sonhe, mas é a sua casa. Daqui uns anos, tudo isso que você pagou ali, não foi perdido, É. que você vai poder vender. Porque não é porque está financiado que você não pode vender. Está financiado, você pode vender. Através de outro financiamento, outra pessoa que for comprar, não tem Ah, problema. Então começa, e depois compra outra, e depois outra, até você chegar no seu desejo, no seu sonho, né. Tudo tem que começar de algum lugar. Nada começa lá em cima. nada nasce grande, né, É, não tudo nasce adianta. pequeno. Mas hoje o que o Instagram ajuda através da informação, através das pessoas chegar na gente, ele também tira um pouquinho nisso, né, que É. mostra aquelas casas perfeitas, lindas, né. Sim, é verdade. Mas todo mundo tem o seu espaço, todo mundo Ah, tem a mas sua e oportunidade. colocando o seu amor ali, caprichando, qualquer casa vai virar o seu Sim, lar, sim. e a partir daí é só a gente construir, exatamente, construir o nosso sonho passo a passo, como você falou agora. É, porque senão o tempo vai passando, você sempre vai sempre deixando, sempre deixando, sempre deixando, chega uma hora que, eh, já fica cômodo ficar onde você tá, É, é né. verdade. Então aí a pessoa acaba, quando a gente às vezes faz um negócio, vende: "Ah, minha mãe, minha avó pagou aluguel a vida inteira", né. Então e geralmente essas pessoas são as que primeiro querem comprar. Essas são as pessoas que vêm ali de familiares pagando aluguel, de Sim, sabendo o quanto é difícil. Elas só não, tem que comprar casa, tem que comprar casa. Então é uma grande realização. sem dúvida, é um sonho a Sim, ser para todos. realizado para todos nós.
Matheus, eu só preciso te agradecer, não falei que eu ia tirar um montão de dúvidas aqui, Né, que eu com que certeza é dúvida de muita gente que nunca teve, sei lá, a oportunidade de bater papo tão esclarecedor assim. sim, eu que primeiramente também agradeço você pela ajuda, por me deixar, mais à vontade para falar, né, porque a gente não é acostumado a trabalhar, a gente trabalha com pessoas, a gente Com trabalha pessoas. com É, câmeras, né, então sim, para mim é muito mais fácil falar com um desconhecido do que falar comigo mesmo, com né. certeza. Então eu que agradeço o espaço, você, o Marcelo, né, e quem também tem uma empresa que presta serviços e hoje em dia a gente precisa estar, né, no meio digital. É. Hoje as pessoas estão ali, a pessoa almoça ali assistindo no Instagram, a pessoa almoça ali no Facebook e assim vai indo, porque o É. tempo hoje está dentro do nosso celular. Exatamente. Tá na Então, palma da nossa mão e ao mesmo tempo como que a gente tem usado isso, né. então aproveita que tá, usa, procure conteúdos bons, né, Isso. chama lá, Realize, chama o Matheus, os corretores, não se também se quer comprar, mas se tem um imóvel para vender também, né, e a gente tem uma divulgação legal de Instagram, de sites, de toda essa parte digital, né, que a nossa estagiária cuida. Então, se precisar vender um terreno, um imóvel, um apartamento, chama a gente também que a gente também vai poder ajudar. Super combinado e eu quero pedir que você volte. Volto sim, se vier dúvidas, o pessoal aí da Sim, sua página, do seu Instagram, pode mandar que eu respondo as também. minhas Não próprias tem também, problema, porque sua também. a gente foi conversando, já fui pensando em outras coisas que dava para ter um Então, papo aqui a que tarde vai comprar toda, a viu. casa até o final do ano, Vou montar o comprar. estúdio, Vai ser fazer uma tudo. casa grande com estúdio, assim, vai ter que construir o estúdio por conta das paredes, né. Mas aí depois tem o meu escritório que eu Sim. atendo meus noivos, e aí por aí Então, aí a vai. gente começa, Já pega uma precisa casa, ter 2 pisos já, um ó. terreno grande, aí depois você faz o sobrado, mas primeiro Certo. começa ali embaixo. Você tá certíssimo, Primeiro começa Matheus. só com a terra, depois faz o Isso sobrado em cima, mesmo, porque o mais importante é você é ter ter. onde fazer o sobrado, né? É, claro, Porque você não vai fazer o sobrado numa casa alugada. no terreno dos outros. Então o principal é você ter aonde fazer. Se você tem aonde fazer, tem por onde fazer, é o essencial, Fechou. É isso. Então a certinho? gente volta a se falar muito em breve. Obrigado, Ana. Eu quem agradeço, e você que esteve conosco aqui no programa de Bem com a Vida, esse bate-papo delícia, eu tenho certeza que você aprendeu muito junto comigo, muito obrigada, viu? Inscreva-se no nosso canal, se você chegou agora, deixe o seu coraçãozinho, o seu like, que é sempre muito importante, e manda esse bate-papo para alguém que também precisa saber mais informação de verdade, não é essas monte de desinformação que a gente recebe, não. Muito obrigada e logo, logo a gente se vê.